Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês que desejam aprender. Bom, hoje, nessa data maravilhosa, eu quero falar sobre um tema que é, de certa forma, controverso em diversas linhas de estudos, em diversas linhas de pensamentos, mas eu quero aqui mostrar e compartilhar com quem deseja realmente ouvir aquilo que de fato eu aprendi e vi no que diz respeito a um planeta artificial chamado Nibiru. Planeta esse que foi construído por uma raça reptiliana primordial da constelação de Draco Maior. E a sua linha de distância do seu planeta natal, dos seus construtores reptilianos primordiais, da linha de distância da constelação maior de Draco até esse planeta, são 4,8 mil anos-luz. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, tenho minha residência na cidade de Nova Lima, do bairro Belvedere. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro. Como eu sempre digo, arma essa que servi com amor, honra e louvor, sem arrependimento algum. E o motivo de eu estar nessa empreitada, anunciando essas coisas, que das quais é loucura para muitas pessoas, nada mais é do que eu compartilhar com você que está me ouvindo aquilo que no qual me foi mostrado pela princesa Agnachete e também pelos seus habitantes em Nibiru. Antes de mais nada, também eu quero reafirmar que esse nome Nibiru não era o nome exato do planeta, mas passou a ser conhecido não só pela história narrada por Zacarias Sitchin, mas também porque um dos próprios habitantes foi quem ajudou Zacarias Sitchin a traduzir as tabuletas sumérias. E a tradução, no seu contexto original, ela foi ocultada, como sempre, para que a humanidade não viesse saber a verdade. E para você que talvez não me conheça, como eu já havia me apresentado, eu quero dizer que esses meus contatos, ele é feito de forma física. Eu sou levado para fora do sistema solar do nosso planeta, lúcido, com total consciência e em corpo físico. E nessas idas e vindas, eu perguntei a Agnachete sobre o planeta Nibiru, se ele era verdadeiro, se a história era verdadeira, e o que ela poderia me dizer.
E ela, certa vez, me levou pessoalmente no próprio corpo do planeta Nibiru. Eu me lembro que lá, como em outros planetas, eu e ela foi bem recepcionado. Só que naquela época eu não permaneci no planeta porque ali foi só uma curiosidade de saber se ele era real, se ele vinha de fato de encontro com o nosso planeta em nosso sistema solar e se procedia a história narrada por Zecharia Sitchin na sua coletânea de livros. E eu vi com os meus olhos que era verdade. E vi também que muitas coisas foi ocultada, como sempre. Ali eu pude conhecer pessoalmente Anu, conheci pessoalmente Enki, Enlil, conheci pessoalmente toda aquela civilização que na qual é motivo de discórdia entre as pessoas que dizem que eles são os autores do nosso aprisionamento de consciência. Você julgar algo sem você conhecer é muito fácil. E você, pelo meio de comunicação da internet, você vai ver que a maioria dos estudos, a maioria das deduções feitas em relação a essa raça pleidiana, reptiliana híbrida, que conhecemos como sendo Anunnakis, que são aqueles que do céu vieram à Terra em uma época remota, você vai ver que nesses estudos que você pesquisar, eles são os vilões das histórias. Que Anu é o vilão, que Anu está no controle da Terra, que os Anunnakis, pleidianos híbridos reptilianos, são responsáveis pela Terra e por toda a desordem e por todo o caos. Mas o engraçado é que quando eu estive ali a primeira vez, não foi isso que vi. Pelo contrário, o pouco que naquela primeira ida eu permaneci e estive naquele planeta, de longe eu pude perceber que a magnitude da sua beleza, por mais que ele seja um planeta artificial, e eu vou contar para vocês como ele foi criado, porque o próprio Enki, que na verdade não se chama Enki, mais à frente eu vou falar o nome deles verdadeiros, mas Enki para facilitar no nosso linguajar, né? Mas o nome dele não é Enki, o nome de Anu não é Anu, e vocês vão saber o nome verdadeiro deles, mas para personificar, e você que me ouve entender, eu vou tratar eles como o nome do qual nós conhecemos, Enki, Enlil, Anu e por aí vai. Quando eu cheguei na terceira galáxia, no âmbito de rotação de um sistema solar diferenciado, que do qual também a NASA já tem conhecimento, é um sistema solar entre três. E esse planeta artificial que chamamos de Nibiru, eu quero já ressaltar aqui de antemão que o nome Nibiru ele foi permitido pelos próprios Anunnakis, que do qual deu ao direito ao escritor Zecharia Sitchin, por assim o chamar. E como Zecharia Sitchin ele fez um belo trabalho com auxílio de um reptiliano híbrido do próprio planeta, Zecharia Sitchin o chamou de Nibiru. E por esse nome ele foi construído e foi batizado.
Porque os pleidianos, reptilianos híbridos, que conhecemos aí como Anunnakis, eles resolveram batizar o seu próprio planeta como sendo o planeta Nibiru, em homenagem ao terráqueo, nosso irmão Zacarias Sitchin. E ressaltando, quando eu estive ali com a Guinachete a primeira vez, eu pude ver um planeta colossal, um planeta gigantesco, um planeta que já estava a uma certa distância, mas se tornava ao mesmo tempo próximo, porque já estava dentro do nosso sistema. E ele não vinha de uma forma nem rápida e nem devagar. Ele vinha seguindo a rotação pelo seu campo próprio gravitacional artificial, pela sua centelha, da qual faz com que flua a vida e o magnetismo do seu próprio campo, para que mantenha dentro dos seus dois arcos a massa massiva de toda a criação que foi atribuída por esses reptilianos primordiais, que não são uma raça hostil. Quero deixar bem claro aqui. Porque a característica reptiliana e draconiana, ela é diversificada em diversos aspectos, em diversas aparências. E nem todo reptiliano ele é hostil. E quando eu falo reptiliano primordial, é porque é a primeira raça criada pela centelha do universo. E quero também já de antemão ressaltar que não foram esses reptilianos primordiais que contaminaram os nossos pais ancestrais Raiazins. Não tem nada a ver. Esses reptilianos primordiais que criaram a raça pleidiana, reptiliana, híbrida, eles tão somente criaram os Anunnakis através de experimentos laboratoriais. E isso tem acontecido aos bilhões e bilhões de anos passados, por civilizações que estão no patamar de evolução para contribuir com o crescimento da raça universal. Então, esses reptilianos primordiais, ao criar essa raça experimental híbrida, criou com característica diferente da de um réptil, mas deixou alguns traços como sendo da sua codificação e criação reptiliana, alguns aspectos répteis que eu vi nos humanoides que habitam o planeta Nibiru, que são esses que estiveram aqui na Terra para a exploração do nosso mineral, da nossa prata, do nosso ouro. Eles que estiveram aqui e não quiseram ir embora porque gostaram de estar com a nossa raça, que foi remontada através da quebra de uma recodificação que o próprio geneticista Enki fez quando ouviu e lembrou da história de uma outra raça reptiliana pura, já não primordial, mas pura, que esteve no nosso sistema e contaminou o nosso DNA. E mais à frente vou fazer você entender de uma forma mais clara o que fez com que isso viesse se suceder. Então,
Quando você começa a descobrir tudo isso direto da própria fonte, é muito maravilhoso. E quando a Guinachete saiu comigo do planeta Galamiak e atravessamos o espaço e o tempo pelo portal que está oculto em uma das suas luas, nós chegamos no paralelo do nosso universo, que é esse sistema solar, e de lá eu pude contemplar, de dentro da nave, olhando o majestoso Nibiru. E ele é vermelho, um vermelho tão forte que eu vou caracterizá-lo como sendo de um vermelho sangue. E quando eu vi o planeta e vi um arco que vinha de baixo para cima e outro que o circulava como os anéis de Saturno, eu fiquei curioso em ver aqueles arcos na atmosfera do planeta. E naquela época não era para eu saber o significado daqueles arcos. Mas quando recebemos a autorização de entrar dentro do planeta, eu pude contemplar os palácios, a vegetação, aquela raça híbrida de reptilianos e a maneira que da qual eu e a Guinachete foi recebida por eles, eu comecei a desconfiar daquilo que do qual eu havia ouvido e lido, que ia de contra tudo aquilo que eu estava vendo. Eu fui apresentado a Anu, que me recebeu muito bem, fui levado em seu palácio, vi todo o círculo de respeito e de adoração que a ele é feito por ele ser rei. Conheci o geneticista Enki, que codificou o DNA dos nossos ancestrais Rayazins, trazendo a nossa característica física primordial, fazendo algumas correções. Conheci Enlil, as suas esposas, os seus filhos, os seus netos, os seus sacerdotes, os seus conselheiros, os seus laboratórios, onde é feita a manutenção dos seus discos alados. E quero ressaltar que aquela nave em forma de disco com asa de águia, que se chama disco alado, é a nave que da qual é característica desta própria civilização. A única diferenciação são seus cruzadores e as suas naves mães planetárias, que inclusive uma delas está orbitando Saturno, e existe um mega laboratório tanto no subterrâneo de Saturno como no subterrâneo da sua lua, na qual conhecemos pelo nome de Titã. E da maneira que eu, de forma pessoal, porque a Guinachete sabe de toda a história e ela já esteve ali por diversas vezes, mas respondendo por mim, quando eu estive ali, a primeira vez, e da maneira que eles me trataram, e da maneira que a Anu falou comigo, e da maneira que Enki falou comigo, e tantos outros, eu perguntei por que havia acontecido e por que a história fazia com que o nome Anunnaki viesse ser escândalo para muitos. E esses muitos eu quero referir aos grandes pesquisadores, entre eles os teóricos das conspirações e outros tantos. Eu me lembro que Anu, ele me chamou próximo ao seu trono e ele disse assim: nós erramos.
Nós queríamos ser maior. Nós queríamos e fizemos como que a herança codificada dos seus pais primordiais, os Rayazins, se tornasse, por outrora, os nossos escravos, porque nós estávamos precisando de fato de uma mão de obra. E naquela época, o nosso planeta estava fora do sistema solar. E o tempo que se percorria do nosso planeta até o seu planeta levaria muito tempo, então nós não podíamos levar os nossos maquinários, nós não podíamos levar a nossa tecnologia massiva para que ela própria fizesse a exploração e a subtração dos minerais que estávamos precisando para lançar na nossa atmosfera. E nós, por não ter como levar e atravessar o cinturão de asteroides, que dentre eles são 3 em seu sistema solar, nós não podíamos arriscar perder os nossos maquinários, nós não podíamos arriscar em danificar os nossos cruzadores, portanto, foi viável que nós utilizássemos daquela raça que estava perdida, porque havia se recusado a ouvir o universo e a própria natureza, e o meu filho, Enki, ele, sabendo da história dos seus antepassados, ele cruzou um ponto a outro, e por ele cruzar um ponto a outro, ele entendeu que ali era o planeta do qual falava entre as estrelas, de uma raça que foi corrompida por uma raça reptiliana pura. E o meu filho e nós, por termos o código genético dos nossos pais reptilianos primordiais, foi feito o estudo e o meu filho conseguiu quebrar a matriz da codificação, trazendo à origem o primeiro Rayazin, que tão perfeito e tão glorioso e tão formoso que ele se tornou em beleza e em virtude superior a nós. E isso causou ciúmes entre o nosso povo e foi feita uma mudança na recodificação, onde se permitia os defeitos genéticos da sua raça, para que vocês pudessem nascer sendo menor do que nós e desprovido da capacidade intelectual, porque não queríamos que vocês se equivalessem a nós em inteligência, porque isso seria um risco para nós. E nós, por covardia, aceitamos o egoísmo do nosso coração, corrompemos indiretamente ao DNA dos seus pais primordiais, os Rayazins, e por esse egoísmo e por essa atitude, deu-se a tudo que deu no que diz respeito à formação humanoide do seu planeta. Quando ele me disse isso, eu passei a entender o porquê que em nosso planeta, aqui, uns nascem alto, outros nascem baixo, uns têm a tendência de engordar, outros não, uns são agradáveis à vista, outros não são, e assim segue-se o erro de uma planilha, de uma codificação da qual foi acrescida no nosso gene para dificultar uma aparência
e a origem passada dos nossos pais, dos nossos ancestrais, os Rayazins. E naquele momento, Anu, ele perguntou se poderia me dar um abraço. Eu disse que sim, que ele poderia, que não tinha problema algum. E para mim seria um prazer receber um abraço dele. E ele pediu perdão por ter feito isso. E depois ele me disse outras coisas que mais à frente eu vou dizer a vocês. Então, naquele momento, naquela minha primeira ida ao planeta Nibiru, e ter conhecido parcialmente a verdadeira história dessa raça híbrida reptiliana, eu fui embora, voltei para Galamiak, dali eu fui para outro planeta, que foi para a casa e para a habitação de Zamaniel, que no outro vídeo estarei falando dele. Passou-se o tempo, a Gnachete, como ela conversa comigo em audível voz da mesma maneira que vocês estão me ouvindo, ela disse que seria necessário eu ter uma aprendizagem mais profunda dos acontecimentos e da criação de Nibiru. E que eu havia sido convidado por aquela civilização e eles queriam compartilhar comigo a história da sua origem, a história da formação do seu planeta, do seu sistema. E quando eu fui pela segunda vez, quando eu estive novamente em Nibiru, eu fui levado em uma sala e lá o próprio Enki, que no qual eu disse a vocês que não se chama Enki, né? Na verdade, o nome de Enki é Jutenial. O nome verdadeiro de Enki é Jutenial. E de Enlil, Laneap. E de Anu, Coropeac. Anu, Coropeac, Enlil, Lanaap e Enki, Juteniel, ou Jutenial. Quando, naquele momento ali, eu estive pela segunda vez naquele planeta, o próprio Enki, ele disse assim: como da primeira vez nós havíamos dito que fomos criados pelos reptilianos primordiais, eu quero dar o nome a você. Esses geneticistas, que são os criadores primordiais, esses que das quais nos fez surgir a vida, esses criadores da nossa espécie reptiliana, híbrida, a sua primeira criação se deu por consequência do que a nós foi atribuído pelo próprio universo o direito de viver, por isso fomos criados. E esses reptilianos primordiais, Elerek, Jatonier, Vilimi, Coletor,
Aftergays são os nossos criadores primordiais. E eles criaram os nossos primeiros reis, que do qual também recebeu o batismo do seu próprio nome. Ou seja, cada um que criou um humanoide híbrido reptiliano recebeu como batismo o nome do seu próprio criador. Então os primeiros geneticista, Elerec, Jatonier, Villimi, Coletor, Aftergays, eles deram à sua criação os seus próprios nomes. E esses humanoides que foram criados por esta raça reptiliana primordial, eles foram criados num espaço de tempo muito curto. E vendo Elerec, Jatonier, Villimi, Coletor, Aftergays, que a criação deles havia sido e estado no âmbito de um êxito muito grande, e começou-se a criar para si, para cada um, as suas fêmeas, e dali deu direito deles próprios se manter uma relação sexual entre eles para progredir a espécie, e vendo os seus criadores, segundo Enki, que os filhos dos filhos de Elerec, Jatonier, Villimi, Aftergays, Coletor, estavam saindo conforme a espécie híbrida, eles então sabiam que ali poderia dar-se o segmento da iniciação da própria criação dos reptilianos híbridos pelos reptilianos primordiais. E para quem gosta e quer saber, os reptilianos primordiais, eles sim têm a tipologia de um largato humanoide, tem 7 metros e 60 centímetros, olhos amarelos, pupila vertical negra, e até naquela época, que da qual fui levado a Nibiru, onde Enki compartilhava comigo todas essas coisas, eles já tinham alcançado a 29ª dimensão. E Enki, como eu já havia dito, disse para mim que eles não eram uma raça hostil. O seu planeta desses reptilianos primordiais, é um planeta chamado Zeremarafarap. Né? Para você que não entendeu, eu vou repetir. Zeremarafarap. E Enki me disse que esse planeta ele fica na constelação Drabalier, que é uma constelação ao paralelo de Draco. E que daqui para lá nós levaríamos 4 bilhões de anos-luz. Imagina só. Né? E Enki, ele me disse que o seu nome e a sua origem se deu através dos Pleiadianos, porque tanto o seu planeta como o seu nascimento se deu dentre a constelação das Pleiades. Por isso, eles são denominados pela Confederação Galáctica e conhecido em toda a linha do universo como sendo Pleiadianos reptilianos híbridos. Pleiadianos porque eles nasceram nas Pleiades. Porque a nave-mãe, o laboratório que havia construído
geneticamente a espécie híbrida reptiliana estava orbitando as Pleiades, porque a criação ela se deu fora do planeta por uma questão de segurança da própria espécie reptiliana primordial. Então, sendo assim, quando nasceu e recebeu o nome dos seus próprios criadores, Elerec, Jatonier, Vilimi, Coletor, Aftergaze, eles viram que a criação era pura e boa, então eles voltaram com a sua nave colossal para o planeta natal de origem, Zeremarafiev, né? E lá deu início à criação das suas fêmeas, já no planeta Zeremireaf. E lá no planeta Zeremireaf, falando de uma forma resumida, para não ficar extenso o nome do planeta, eles criaram a partir dali as suas fêmeas, e após a criação, deu-se a criação partida deles próprios, através da relação sexual, vidas que das quais não se tornava ali, naquele momento, ameaça para os próprios reptilianos primordiais. Mas os reptilianos primordiais queriam que essa raça criada por eles desse um segmento, né, da própria criação entre eles. Então eles resolveram criar para eles um planeta totalmente artificial e que eles tivessem um lugar da sua própria origem, partindo dali a sua própria herança. E em que ele continuou me dizendo que quando o planeta Nibiru ele foi construído, essa raça reptiliana primordial, que detém uma tecnologia extraordinária, ela criou, nesse paralelo do próprio universo e dessas próprias galáxias, em um eixo de rotação e de tramitação, onde o próprio planeta ele navega entre as estrelas, orbitando não 2, mas mais de 3 sistemas diferenciados. Então ele fica indo e vindo todas as vezes. Esses arcos gigantescos, colossais, foram criados através de uma tecnologia avançadíssima. Esses arcos, eles foram colocados entre esses sistemas. Por quê? Porque esses arcos, esses grandes arcos, eles têm nada mais, nada menos do que uma centelha de adaptação. Essa centelha é uma centelha magnética chamada LOPT. Ou seja, é a criação de um mini-sol dentro dessas 4 rodas, que são esses 4 arcos, que na época era 4, hoje são somente 2, mais LOPT, que é a força magnética que faz com que haja junção entre a Terra e toda a formação do planeta. Então foi colocado 4 arcos dentro de si e LOPT, que é a força magnética. E eles permitiram que essas rodas, esses arcos, navegassem entre as estrelas em um campo de viagem sistemático dentro dessa própria galáxia, tanto passando a nossa, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E o intuito disso é que durante a viagem nesses pontos, LOPT e os arcos pudessem atrair para eles tão somente a força, né? Tão somente os resíduos do próprio universo, os resíduos dos planetas destruídos
por algum impacto partido de um outro corpo. E partido desse magnetismo do próprio corpo planetário, esses arcos, através do seu campo de força, de atração, Lopt, eles automaticamente atraíam fragmentos perdidos de rochas espaciais, de meteoritos, de meteoros e de todo o lixo, vamos dizer assim, que estava entre os universos, para tão somente eles, de uma forma automática, sendo atraído por esses arcos, formasse ali o corpo massivo pertencente a Nibiru. Então, quando você para e pensa, quando você para e vê que é uma tecnologia tão avançada para aquela época, tecnologia essa que vai além da compreensão humana e além de qualquer outro tipo de compreensão, e você vê que arcos gigantescos criados nada mais era do que a dobra do próprio campo de atração para que formasse ali a sua massa magnética que viesse atrair rochas, atrair fragmentos de planetas que outrora foram destruídas e destruídos pelaquela grande guerra que eu já narrei em vídeos anteriores. E você vê que essa tecnologia viajando entre as estrelas, entre as galáxias, passando por esses sistemas solares, com o intuito de atrair para dentro daquele corpo, Lopt, e formar ali uma massa, ou seja, um solo, uma tipologia de uma forma de corpo planetário, para você entender melhor, você fica espantado com toda a magnitude e com toda a extensão da tecnologia dessa civilização reptiliana primordial. E sendo assim, passando por isso, após eles, os reptilianos primordiais, construtores e arquitetos do planeta, que hoje conhecemos como Nibiru, pela dedicação de Zecharia Sitchin, o planeta foi batizado com esse nome pelos próprios habitantes em consideração a esse grande homem. Automaticamente, após eles terem recolhido todo esse material que estava perdido no espaço e formando esse corpo massivo chamado Nibiru, eles dispensaram os seus arcos, ou seja, eles desmontaram os 2 arcos e deixaram só 2. Um com círculo vertical, outro com círculo horizontal. E aumentou a massa de atração do campo magnetizado de Lopt. Então vocês podem ver que eles têm o controle dentro do eixo do próprio planeta. É como se nós tivéssemos controle do nosso próprio campo planetário. E nesse momento, eles desceram com os maquinários, segundo Enki, e esses maquinários de terraformação, de terraplanagem, começou a tirar todas as partes defeituosas. E levou um período de mais de 500 anos, onde eles terraformaram todo aquele globo arredondado, e eles viram que a partir dali poderiam
começar o cultivo de uma espécie vegetal e de espécies animais e depois colocar ali a sua primeira criação, que partiria do princípio dos seus híbridos reptilianos. E o que eles fizeram? Modelaram a forma do planeta, corrigiu os erros, tratou aquele solo, fertilizou aquele solo, plantou-se a vegetação e criou-se uma vida animal. Depois que o planeta estava todo montado e o seu campo gravitacional regulado de uma forma da qual não permitiria a destruição do próprio planeta por ele mesmo, depois de todas essas adaptações, eles colocaram ali a sua criação híbrida e deixaram com eles alguns mandamentos dos quais eles deveriam seguir para se formar em um eixo de uma sociedade. E Enki me disse que o planeta Nibiru ele é 7 vezes maior que Júpiter e a média é que ele seja até 7.500 vezes ou 7.700 vezes maior que a própria Terra. E Enki me disse que por consequência desses 2 arcos e por consequência de Lopte que mantém toda a característica física planetária do corpo massivo de Nibiru, Enki disse que de fato ele é altamente massivo. Altamente massivo. Por isso que quando ele passa próximo ao nosso sistema solar e ele passa no eixo do nosso planeta por fora, por ele ser um corpo massivo muito grande, ele desequilibra, ele traz alteração a qualquer outro campo magnético. Lembrando que Lopte ele é atraído através do campo gravitacional do Sol. Por isso que quando foi criado os arcos para que viajasse entre as estrelas recolhendo fragmentos de meteoros, fragmentos de lixos espaciais, denominado como corpo planetário destruído para a formação do próprio planeta, o campo massivo ele foi reajustado, mas ele se torna ainda não atrativo. Por quê? Porque os 2 arcos de atração eles foram tirados, mas os 2 arcos que faz permanecer o corpo massivo e a formação do planeta foi mantido. Mas a expansão da atmosfera de Nibiru ela também é altamente massiva e por essa consequência a passagem dele próximo a outros corpos são, de fato, um problema para os planetas de campo gravitacional menor. É por isso que a passagem dele aqui, novamente, no nosso sistema, vai causar um desequilíbrio muito grande no nosso sistema solar e isso vai acarretar aquilo do qual me foi mostrado por Agnachete e nesse momento a própria natureza vai aproveitar essa oportunidade e fazer em si a sua própria vingança. Então eu quero ressaltar aqui para você que me ouve que esse conhecimento de como foi feito esse planeta artificial batizado com o nome Nibiru, ele foi criado dessa forma. E se você para analisar aquilo que foi dito aqui, você começa a compreender a complexidade da tecnologia desses reptilianos primordiais. Certo? E para você que me pergunta ou quer saber como é a aparência de um reptiliano híbrido, que conhecemos como Anunnaki, eu vou te dizer.
A aparência deles, na verdade, variam muito. Eles vão de 3,10 metros até 7,40 metros de altura. Todos eles têm pele morena clara, tipo aquele moreno de cor jambo. Eles têm cabelos pretos, olhos cinzas, mas as pupilas são verticais, características de répteis mesmo. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que eles tinham traços reptilianos por consequência da codificação? Pois é. E os pleidianos híbridos, os Anunnakis, eles estão na 8ª dimensão de desenvolvimento. E eles têm 80% de capacidade cerebral. Certo? Tudo isso me foi dito por Enki. E eles não envelhecem. Por quê? Porque lá, como em outros planetas, eles têm maravilhosos conhecimentos em relação à codificação e recodificação do seu próprio DNA. Tanto que o próprio Enki passou o código de envelhecimento e o código da imortalidade. E hoje, novamente, eu vou falar sobre esses códigos. Esse código, que é anti o envelhecimento, que é parte da cadeia do nosso DNA, o código do anti-envelhecimento, ele é o A45YET47. E o código da imortalidade, que do qual me fez saber o próprio Enki, que é o código onde dá vida longa à própria raça humanoide reptiliana híbrida e que também será readaptado em nosso corpo, é o próprio código YMG78000-35008-FMZ008THY-006. Esse é o código da quebra da imortalidade que toda a civilização imortal tem na sua genética. E Enki, naquele momento, me levou a um laboratório onde ele me mostrou como é feito a recodificação, como é feito as codificações, como é quebrada a matriz. Tanto ele como seu irmão Enlil, ao contrário do que muitos pensam, que eles brigavam e que eles se exaltavam um com o outro, tudo isso é mentira. Enki me mostrou e me contou que na época o campo, gravitacional do planeta, por passar próximo a outros sóis, ele automaticamente estava sofrendo um desequilíbrio. E o planeta, ele estava esquentando muito, muito, muito mesmo. Naquele momento em que me disse que um dos seus irmãos, que no caso seria um dos reis que se assentou ao trono, eles não tinham, naquele momento, uma opinião formada do que fazer, porque eles tinham um amplo conhecimento através da genética, um amplo conhecimento através de diversas tecnologias, mas eles não tinham um porquê e nem tinham como desenvolver de imediato uma tecnologia que viesse ajudar o planeta naquele momento que estava sofrendo com um calor excessivo. E vários estudos foram feitos ao decorrer do tempo, e esses estudos mostrou que se utilizasse de um mineral, e esse mineral
fosse lançado na atmosfera, ele podia repelir a passagem da energia solar e não afetaria tanto a atmosfera do planeta. Por quê? Por ser um planeta criado artificial, ele passou por esse problema. Então, um dos seus, ao viajar entre as estrelas, já dentro do nosso corpo solar, ele viu o planeta Terra. Então, se você olhar a história contada por Zecharia Sitchin, a parte onde ele fala que um deles que cruzou as estrelas passando pelo centurião de asteroides e encontrou o nosso planeta e aqui viu que tinha o mineral do qual eles precisavam, essa parte da história é verdadeira e procede, porque ela me foi confirmado tanto por Enki, tanto confirmado pelo seu irmão Enlil e pelo seu pai Anu. Então, naquele momento que eles encontraram o nosso planeta, mais do que depressa, eles começaram a vir e começaram a experimentar esse mineral, do qual temos o conhecimento e chamamos de ouro, e eles viram que, de fato, isso ia fazer com que desse a salvação do seu próprio planeta. Então, o seu povo, através dos seus cruzadores, chegaram, e começaram a orbitar o nosso campo gravitacional do planeta Terra. Começou a orbitar dentro da nossa própria atmosfera. Lembrando que a Lua, que hoje existe, na verdade, é um produto de tecnologia criada por essa própria raça reptiliana. E ela foi deixada, certo? Ao contrário de que alguns estudos afirmam que a Lua ela foi capturada pelo campo gravitacional da Terra, isso é mentira. A Lua ela foi colocada aqui, porque na verdade ela é uma base de observação, e quando eles viram que aqui sairia a salvação para a readaptação do seu planeta, eles colocaram esse corpo, que conhecemos como Lua, como parte para observar tanto o planeta e os seus trabalhadores, como tudo que estava acontecendo dentro do sistema. Outrora, que o próprio Nibiru já estava indo embora, eles precisariam ter uma morada, precisariam ter um lugar no qual eles pudessem vigiar tanto a parte do sistema solar como do próprio planeta que outrora era explorado, que no caso é o nosso planeta. E a princípio, segundo Enki, eles começaram a trabalhar por si só, porque eles ficaram motivados, eles ficaram alegres por ter conseguido encontrar o metal precioso que levaria à salvação do seu campo atmosférico, E esse trabalho se deu por longos 6.000 anos, segundo Enki. Passou-se 6.000 anos, eles começaram a sentir enfadados, eles começaram a sentir que não deveriam mais trabalhar porque aquilo estava debilitando eles. E por consequência do nosso campo gravitacional e pelo tempo que eles estavam aqui, eles começaram a não concordar com o seu envelhecimento. Porque diferente de Nibiru, que orbita esses sistemas solares, que são diversos, e depois ele se dá a passagem dentro do nosso sistema, eles aqui estavam já envelhecendo. Então essa parte também do livro de Zecharia Sitchin, ela procede e é verdadeira. E eles começaram a discutir entre eles para trazer os maquinários, para trazer de qualquer forma a tecnologia de Nibiru para que ela desse seguimento à criação. Só que quando eles chegaram a essa razão, Nibiru já tinha passado novamente pela Terra, certo?
e ele causou um desequilíbrio muito forte. E nessa época que ele passou, uma nave gigantesca, colossal, mãe, ela estava orbitando o nosso planeta e todos os pleidianos híbridos foram tirados e levados para dentro da nave, e as cavernas, elas ficaram subterradas, né? Tudo foi subterrado. Por quê? Porque quando o Nibiru passou pela segunda vez a estadia do seu povo aqui na Terra, ele desequilibrou novamente e balançou e sacudiu o nosso solo, o nosso planeta, que por sua vez fez desmoronar, né, as cavernas, e quando eles voltaram em solo, eles viam que seria muito trabalho desenterrar tudo aquilo, e eles não queriam fazer esse trabalho forçado. Essa foi a verdadeira história. Só que uma outra base, após essa segunda passagem, como estava próximo ao nosso corpo planetário, ela foi deixada, mas não a sua tecnologia. Por quê? Porque tirar o povo de Nibiru é fácil, mas remover a tecnologia na terceira passagem de Nibiru, num ciclo de 4.000 anos, seria mais difícil. Então o que acontece? Eles preferiram deixar uma base avançada para que a partir dali se criasse uma tecnologia paralela para que começasse ali a escavação novamente das cavernas que foram subterradas, né, devido à passagem do corpo celeste de Nibiru. E naquele momento foi deixado essa base, e essa base ela tem, porque eu conheci essa base que foi usada aqui na Terra, essa base ela tem exatos 25 quilômetros de circunferência. É uma base gigantesca. E ela foi colocada em solo. E dali partiu novamente os próprios Anunnakis a reconstruir as suas moradias e começar a decidir entre eles o que seria feito. E naquele momento da criação, na primeira estadia de Enki dentro do nosso planeta, ele começou sim a fazer experimentos com algumas criaturas que já existiam no nosso planeta. Ele começou a moldar essas criaturas, recodificando-as para que elas pudessem trabalhar e fazer o trabalho pesado de transporte do ouro até o processador da nave, que por sua vez ia para fora da atmosfera e que por sua vez ia levar para Marte. E em Marte eles tinham construído uma base de adaptação, tá, desse material do ouro, e ali em Marte eles refinavam o ouro, que por sua vez era levada por outra nave até Nibiru, e lá o ouro era triturado e as suas partículas eram lançadas na atmosfera de Nibiru, né? E quando era lançada essas partículas na atmosfera, ela se espalhava pelo campo gravitacional do próprio planeta por consequência da atração de Lopte. Então, naquele momento, depois de tudo que Enki havia me dito, o próprio Enki ele chegou a uma conclusão que ele deveria criar uma raça que fosse inteligente, mas que não servisse somente para o transporte, mas sim para escavar as cavernas que haviam desmoronado. E ele lembrou de que um rumor havia percorrido entre a galáxia de que reptilianos puros havia encontrado um planeta e que nesse planeta eles destruíram a origem de uma raça, mas permitiram o segmento de que eles pudessem viver. E Enki, naquele momento, ao relembrar dessa história, segundo o que ele me disse, ele viu e lembrou e reconheceu uma raça que aqui estava no nosso planeta, mas estava totalmente desabilitada, totalmente debilitada, né? Totalmente
vamos dizer em outras palavras, uma raça que era totalmente errônea, tanto na sua aparência e característica física, como na sua maneira de pensar. Por quê? Porque uma vez que você vai contra o princípio do universo, uma vez que você vai contra os princípios da natureza, tendo um grau de evolução grande e amplo, você passa a ser a própria condenação da natureza dentro de si e do seu universo. Então, quando os Hayazins, eles ouviram essa raça reptiliana pura e se dobraram perante essa raça, e a recodificação foi feita, e eu vou falar em outro vídeo sobre Eleap, que é o verdadeiro nome do nosso planeta, e sobre os Hayazins, que são os nossos verdadeiros ancestrais. Eles começaram a definhar. Eles perderam a capacidade de raciocínio, porque foi tirado pelo universo, e perderam a sua beleza, que foi tirada pela natureza. Então eles se tornaram, a característica daquilo que é mais horrível, mas manteve a tipologia humanoide. E Enki, vendo aquilo e conectando uma história na outra, ele viu que aquele ser feio, era a herança deixada dos Hayazins, só que ele não entendia que aquilo era consequência da natureza. Então o que ele fez? Ele falou com toda a civilização de Nibiru, ele falou com todos os cidadãos e compatriotas que aqui estavam, que ele tinha encontrado uma raça e que essa raça poderia ser adaptada a partir da sua própria genética e que ela serviria de escravo. E aquilo foi feito um conselho que levou exatos 3 anos para que chegasse à conclusão onde o como e o porquê aquela raça poderia servir para que pudesse fazer o trabalho escravo da nossa própria espécie, que pudesse trabalhar e servir os reptilianos híbridos. E tudo isso foi acordado num espaço de 3 anos. Passando por isso, ele capturou esse ser, esse Hayazin, que estava definhando, que foi desprovido da sua beleza, desprovido da sua capacidade mental. E ao pegá-lo, ele viu que a genética do Hayazin estava misturada de fato com uma genética reptiliana, mas eles não tinham traços reptilianos. E Enki usou o seu próprio DNA para poder mesclar com o DNA do primeiro Hayazin, eliminando o DNA deixado pelos reptilianos híbridos. E esse estudo ele levou 11 anos para que fizesse o primeiro ser, que nascesse o primeiro ser partido de uma fêmea Anunnaki. Então, quando diz que os testes que foram feitos e foram feitos através das fêmeas Anunnaki, também essa história é verdadeira e procede. E naquele momento, após diversas adaptações do próprio DNA, da própria quebra genética, da própria matriz, Enki chegou ao ápice do êxito e criou o primeiro Hayazin codificado, eliminando alguns aspectos que o Hayazin original tinha, mas mantendo a beleza do primeiro Hayazin, mantendo a altura exata do primeiro Hayazin. Ele viu que esse Hayazin, era belo, ele viu que ele era forte, ele viu que ele era inteligente. Só que como ele quebrou essa matriz, ao decorrer do tempo, após ter sido criada a sua fêmea, e diversas fêmeas e diversos machos a partir dali, por consequência dos novos nascimentos partindo desse novo Hayazin remodelado, vamos dizer assim, ele começou a desenvolver a sua inteligência interior, e isso passou a ser ameaçador para os reptilianos híbridos. Então o que eles fizeram? Eles quebraram novamente, Enki quebrou novamente a codificação, não permitindo
a imortalidade e privando a capacidade intelectual daquele ser. Então, os próximos filhos que viessem nascer, iam nascer limitados, tanto no tamanho como na capacidade mental. Deu para vocês entender? Por que que uns são inteligentes, outros são desprovidos de inteligência e outros são altos e outros são baixos? Por quê? Porque eles viram que se prevalecesse ali o ápice do segmento do desenvolvimento, os Raiyazins se tornariam maiores novamente do que essa raça reptiliana pura. Por quê? Porque a quebra da matriz da recodificação proporcionou a eles o início da sua própria origem. Mas eles não tinham a conexão, essa criação não tinha a conexão do seu universo interior e nem da mãe natureza. Certo? Por isso que eles disseram, não podemos ser o criador de tudo. E a intenção foi que após o trabalho escravo, que ali outrora foi dito, foi encomendado, ele pudesse, de fato, ser, literalmente, aquela raça toda destruída quando eles fossem embora. Mas sabem o que aconteceu? Enki, Anu, Enlil, as mulheres pleidianas reptilianas, os homens reptilianos híbridos se apaixonaram pela raça humana. E eles não admitiram destruir a raça humana. Eles quiseram ficar com a raça humana. E isso causou uma divisão no grupo, causou uma divisão naquela sociedade. Porque os reptilianos híbridos, eles amaram tanto nós, naquela época remota, que eles começaram a se entregar. E os seus reptilianos híbridos, os homens, os machos, eles não estavam mais tendo relação com a própria espécie, mas sim com a nossa própria espécie. Que aí parte o princípio da criação híbrida a partir de um híbrido, que foram os gigantes, que foram aqueles que conhecemos como Nefilins. E essa conexão pura daquele DNA reptiliano híbrido, fundido novamente com o DNA que foi quebrado e foi refeito, os filhos das nossas irmãs mulheres ancestrais daquela época remota, que já perdura há mais de 20 mil anos atrás, os filhos readaptaram em seu nascimento a codificação. Por isso eles nasciam e se tornavam gigantes como os próprios híbridos reptilianos. Deu para vocês entenderem de que forma funcionou? E isso começou a causar um alvoroço muito grande, tanto no planeta Nibiru, que estava sendo informado todos os dias dos acontecimentos, como da rivalidade entre a própria espécie contra a própria espécie. Então eles teriam que eliminar de alguma forma, aproveitando para que eles próprios não sujassem as mãos de sangue, eles aproveitaram a terceira passagem de Nibiru, aproveitaram a quarta passagem de Nibiru e até a sexta passagem de Nibiru, e essa sexta passagem de Nibiru, ela deu pelo segmento do que conhecemos hoje como sendo o grande dilúvio. E a sexta passagem de Nibiru, quando ela se deu, a Terra estava cheia desses humanoides híbridos a partir de híbridos reptilianos, esses gigantes. E eles deixaram essa espécie para morrer, ou seja, eles quiseram que a natureza, através da aproximação do campo gravitacional de Nibiru,
fundindo-se com o campo gravitacional do próprio planeta Terra, eles quiseram que a natureza destruísse essa espécie, para que eles não sujassem a mão de sangue. Houve tudo aquilo que houve. Essa história também, segundo Enki e Anu, confere dentro do livro de Zecharia Sitchin, tá? Ela passa a ser verdadeira, porém com esse aspecto de visão diferente. Depois, eles desceram na Terra, tudo que eles tinham construído foi tudo enterrado pela lama, foi tudo perdido. Eles iniciaram uma nova civilização, e essa passagem, essa sexta passagem de Nibiru, ela revelou a primeira pirâmide, que foi a pirâmide deixada pelos acoperianos, que também eu vou falar em outro vídeo, como presente para os próprios Hayazis. E eles se deliciaram com essa magnífica e esplêndida arquitetura. E eles passaram a copiar essa arquitetura piramidal e começou a espalhá-la por todo o continente, porque eles encontraram também, dentro dessa primeira pirâmide, um maquinário que dobrava a energia do Sol e refazia, recalculando a energia do Sol recebida pelo campo atmosférico da Terra, que se chama Eleap. E essa tecnologia, esse maquinário, ele foi copiado, porque é uma tecnologia acoperiana, dentro da própria pirâmide, que é a primeira pirâmide, e ele foi readaptado nas outras pirâmides que deram segmentos no mundo. Então, a primeira pirâmide é uma construção acoperiana. A que se seguiram é a construção dos próprios reptilianos híbridos, junto com outra raça chamada Churupak, que fez aliança com os híbridos reptilianos naquela época. Lembrando que hoje os reptilianos híbridos de Nibiru, os Anunnakis, resumidamente falando, diretamente Anunnakis, eles não têm essa aliança com essa raça dos Churupakis. E os Churupakis ofereceram maior tecnologia aos reptilianos híbridos em troca do aprendizado da criação através da recodificação de DNA, que é onde os Churupakis criaram os Homo capenses. Então ficou duas facções: os reptilianos híbridos e os Homo capenses governando o que chamamos de Antigo Egito e querendo governar uma outra civilização que esteve aqui na Terra, que da qual deu de presente o que conhecemos hoje como sendo Atlântida, que na verdade Atlântida ela é uma cidade artificial, uma nave artificial, colossal, laboratorial, esplêndida, que da qual foi entregue por uma civilização chamada Guiana, que foi uma civilização totalmente exterminada pela raça Churupak. E essa cidade extraordinária era uma cidade que desceu dos céus, que é uma nave gigantesca, colossal, depois eu vou falar dela, que foi deixada, pelos próprios Churupaks, mediante a guerra entre os Churupaks e os reptilianos híbridos. E como presente de retratação, os reptilianos híbridos deram de presente essa cidade chamada Atlântida, que muitos conhecem e muitos procuram e nunca vão encontrar, porque ela foi para o planeta dos Guianas. Lembrando que os Guianas hoje têm cidades subterrâneas em toda a extensão da Índia. E mais à frente eu vou falar sobre os Guianas e falar sobre a Atlântida e refrisar sobre a raça Churupak. Então passou a ter essa discórdia. E houve ali o segmento dos anos, o segmento dos milênios, o segmento da expansão da consciência humana. A consciência humana ela foi retraída, A inteligência humana ela foi retraída, ela foi limitada. E Enki me contou que depois de tudo isso, eles receberam a visita
de gigantescas naves cruzadoras que pertencem à Confederação Galáctica, que tinha acabado de chegar para operar, né, e trazer a lei do universo dentro da variedade do nosso sistema. E quando eles receberam a visita da Confederação Galáctica, eles receberam a ordem explícita em deixar o planeta. E eles obedeceram. Eles levaram toda e a sua maioria da sua criação híbrida, que conhecemos como centauros, minotauros, sereias, arpias e outros tantos de criações das quais faziam parte da convivência humana. Eles levaram o máximo que eles conseguiram capturar. Só que teve um problema. Alguns reptilianos híbridos pertencentes ao planeta Nibiru se esconderam com essa raça Shurupak no subterrâneo do planeta, tá? E não quiseram voltar para casa, não quiseram ir para Nibiru. E eles ficaram aqui e, consequentemente, eles refizeram uma aliança entre eles próprios, Shurupak e reptilianos híbridos, que, por sua vez, deu todo o segmento de toda essa desgraça que aconteceu no nosso planeta e vem acontecendo até os dias de hoje. Então, o que eu quis mostrar hoje nesse vídeo é como foi criado o Nibiru, o seu segredo verdadeiro, como foi feita a quebra da nossa genética, por que fomos limitados à inteligência superior, por que temos tipologias diferenciadas e por que nascemos com deficiência física e alguns com deficiência mental. É por consequência dessa quebra da genética. Então, o que aconteceu? Por isso e por todo esse feito, que não contribuiu em nada com aquilo que era o propósito inicial da Mãe Natureza, porque naquele momento que Enki encontrou aquele Rayazinho debilitado, descaracterizado, vamos dizer assim, ele não deveria interferir, porque aquele ali era o retrato da punição do universo e da própria Mãe Natureza, que ia corrigir após a sua punição e devolver a origem do primeiro Rayazinho. Só que Enki, ele não teve esse entendimento e ele quebrou a matriz daquela codificação e cometeu todo esse erro aqui narrado, com o consentimento dos seus conselheiros, dos seus líderes, partindo do planeta Nibiru e partindo do próprio planeta. Então, eles não receberam uma cadeira para que pudesse se assentar junto à Confederação Galáctica. Mas o que eles proporam? Quando foi decidido aquilo que eu falei, que cada civilização, ao vir aqui e observar a raça humana, cada uma tomou para si, de livre e espontânea vontade, um montante de ser humano, tanto de universo virgem como de ciclo reencarnatório, automaticamente, o próprio Enki, ele ofereceu a matriz da recodificação do DNA para cada civilização respectiva. Por isso que eu falei que quando você vai conectar o seu universo interior ao seu universo exterior, quando você vai conectar a sua natureza, trazendo ali o âmbito do respeito, o âmbito da dedicação e do carinho que você tem por esses elementos e pela vida vegetal e animal, eu disse que a sua civilização respectiva, o que ela vai fazer? Automaticamente ela vai se aproximar de você e ela vai usar essa matriz que foi dada por Enki para recodificar o seu DNA. Então, de pouco a pouco, o que eles vão fazer? Eles vão acrescentar, né, as cadeias e fragmentos da sua genética que faltam. É aí que você vai alcançar o âmbito da perfeição. É aí que, naquele momento que eu falei, você vai ter um domínio total sobre os elementos da natureza e um domínio total sobre a vida animal e um domínio total sobre a vida vegetal. E a sua percepção, que é o que conhecemos como terceiro olho, ele vai estar tão aberto e tão vivo que ele vai te conectar com a sua civilização, que por sua vez fará conexão direta
com o universo exterior. Então você passará a ser aquela pessoa que dará o segmento da origem dos seus ancestrais. Por isso que quando a Terra passar por toda a transformação, não mais poderemos ficar aqui, porque aqui vai vir uma outra raça que da qual vai habitar aqui. Mas nós seremos mandados para outro lugar, e nesse lugar que da qual nós iremos ser mandados é onde dará o segmento da nossa primeira espécie, que é a espécie do primeiro Hayazin. Deu para vocês entenderem? Por isso que parte daqui o princípio da nossa codificação e recodificação dentro do nosso DNA. Então, quando vocês ouvirem falar de Anunnaki, não quer dizer indiretamente ou diretamente que seja os pleidianos híbridos reptilianos, porque não foram só eles que desceram dos céus para a Terra. Desceram reptilianos puros, desceram os Churupaques, desceram outras tantas civilizações hostis, das quais desconcertaram o segmento da raça humana. E a Confederação Galáctica, dentro do possível, daquela época, tentou repelir e impedir que essas raças viessem e permanecessem aqui. Tanto que elas vieram e foram expulsas do planeta. E alguns fragmentos delas ficaram aqui, infelizmente. Mas tudo isso já está sendo corrigido pela Confederação Galáctica, está sendo mostrado para o mundo. O mundo hoje está com a mente totalmente aberta em relação ao que é a religião, a busca e a procura daquilo que conhecemos pela palavra verdade, e assim que vai se dar o segmento da expansão da consciência humana, que é o que chamamos de aprisionamento, certo? E eles, quando foram embora daqui, Enki, Enlil e todo o seu povo, exceto aqueles que ficaram e que estão entre nós até hoje, automaticamente eles quiseram levar a Lua, que é a base de observação. E eles foram proibidos de levar a Lua. Por quê? Porque hoje, membros da Confederação Galáctica e líderes representantes da sua civilização respectiva são os que estão na Lua, observando cada um o seu montante de pessoas que dos quais eles pegaram, eles adotaram para si, para contribuir com a expansão da consciência da raça humana que somos nós. Vocês me entenderam? Espero que sim. Bom, para não estender mais esse vídeo, lembrando que nos outros vídeos que virão, eu vou sempre estar retrazendo o que eu falei no vídeo anterior para complementar os vídeos que se seguirão daqui para frente. Eu quero agradecer a você que me ouviu, agradecer do fundo do meu universo interior, agradecer ardentemente do fundo da minha consciência. Obrigado por ter me ouvido, obrigado por ter querido aprender, lembrando e ressaltando, eu, Carlos Henrique, não estou aqui para criar uma nova religião, eu não estou aqui para falar de ufologia, eu não estou aqui para que você venha ter medo de tudo que eu estou dizendo, eu não estou aqui para ser visto como mestre, como guru, como pastor, como padre, não, nada disso. Eu estou aqui somente para contar as minhas experiências feitas em corpo físico junto a essas civilizações. E o que eu quero aqui é contribuir com o que a história não falou, contribuir com aquilo que foi escondido de nós. Então, a ferramenta que me foi passada nesses 9 anos e que ainda me é passada, porque eu ainda viajo em corpo físico, em plena consciência, para fora do nosso planeta, para fora do nosso sistema solar. Queira o Senhor ou a Senhora acreditar ou não. É por isso que eu digo, não é necessário acreditar em mim, não é necessário continuar ouvindo os meus vídeos a partir do momento que você formou dentro de si a opinião de que tudo que eu falo é mentira
e que você não acredita em nada. Não tem problema. Eu te sugiro que não dê continuidade em ouvir os outros vídeos. Mas para você que acha interessante esse tema e que dentro do seu coração, dentro do seu universo, você sabe de alguma forma que o que eu estou falando é verdade, eu te sugiro a você continuar a assistir os meus vídeos, que na verdade esse conhecimento ele não é meu. Se eu falar que ele é meu, eu estou sendo hipócrita. Esse conhecimento vem de Agnachete, vem da Confederação Galáctica, vem de todos os lugares que eu passei, que totalizam 1983 planetas, certo? Então aqui eu deixo o link do meu Facebook, eu deixo o link do meu grupo no Facebook. Você não precisa me adicionar para me fazer uma pergunta. Você pode mandar uma mensagem para mim, mesmo não sendo meu amigo no Facebook, e na medida do possível, eu vou fazer de tudo para responder o seu questionamento, sem problema algum. Eu sou aberto à crítica em relação ao que eu falo, certo? E você pode me indagar com as suas perguntas lá no meu Facebook, e lá no meu Facebook eu vou te dar a sua resposta. Não vou fazer nenhum vídeo trazendo a sua resposta, mas sim respondendo você de forma individual por lá. Então eu agradeço a você que é meu ouvinte, agradeço você que é o participante desse trabalho, agradeço ao meu universo, agradeço à minha mãe natureza, agradeço à Confederação Galáctica e agradeço a todos os senhores e todas as senhoras que são pilares de sustentação da base universal. Finalizo aqui esse vídeo. Atribuo um beijo enorme no coração de todos, seja você homem, seja você mulher, enfim. A minha dedicação e o meu trabalho é para expandir a consciência humana. E outra coisa, você que me ouve vai ver vídeos relacionados à minha pessoa onde se levanta um falso testemunho contra mim. Então eu te sugiro, procure me conhecer como muitos estão fazendo, e você, a partir de onde me conhecer, poderá sim julgar o meu caráter. Gratidão do fundo do meu universo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo. Gratidão.